Dizem que Arnaldo é um sujeito sem qualidades. Quem escreveu e ilustrou essa história foi Jean-Claude Alphen, editora Scipione. Eu sou Adriana, sou bibliotecária e convido a todos a conhecer Arnaldo. Vamos lá? Era uma vez um sujeito que gostava de viver só, bem sozinho mesmo. Na verdade, Arnaldo era bom demais nisso. Tão bom que era formado e pós-graduado, poderia dar aulas em qualquer escola, ou até mesmo em alguma faculdade, mas ninguém jamais o convidou, ou melhor, ninguém jamais pensou nisso. Uma baita injustiça. Ele morava numa linda cabana de madeira, no alto de uma linda montanha forrada de ipês, perto de um charmoso rio cristalino onde nadavam felizes trutas arco-íris. A cabana ficava a 8.800 metros acima do nível do mar. De manhã, acordava bem cedo e olhava aquela beleza de nascer do sol. Jogava água gelada sobre a nuca peluda e grunhia de pura satisfação. Se alguém o ouvisse, ficaria assustado. Ninguém nem mesmo compreendia. Aquele era o seu super grunhido de felicidade. Mas todos os sanhaços, gralhas e pardais morriam de susto. Uma grande besteira. À tarde, sentava na sua rede preguiçosa e olhava as plantas crescerem. Ele se considerava um especialista também nisso. Exigia muita paciência da sua parte, muita mesmo. Contemplar exigia tanta concentração. Lá pelas 5 horas, tomava seu lanchinho. Meia dúzia de trutas ao molho de pinhão com manteiga de garrafa. Colocava sua cadeira de balanço sobre o deck de madeira da sua pequena cabana e esperava. Esperava o que ele considerava o maior espetáculo da terra. Naquele lugar, todo fim de dia era como se fosse um espetáculo diferente. Ora com nuvens incendiando o céu de labaredas douradas, ora bem suave com pequenos reflexos lilazes sobre o cume das montanhas circundantes. Depois, ele ia dormir e roncava tal como uma família inteira de coatis dorminhocos. Mas sempre há um danado de um mas, quando se está muito satisfeito da vida. Um dia Arnaldo descobriu que faltava algo. Será que naquela manhã não tinha jogado bastante água fria na sua nuca peluda? Ou será que não tinha olhado direito suas plantas crescerem? Ou então não tinha cochilado o necessário? Ficou tão intrigado que nem notou o momento mais importante do dia e não viu o céu todo escalarte despedir-se de mais uma jornada. Ele foi ficando muito irritado com isso. Uma fera mesmo. O que será que lhe faltava na sua vida de ermitão feliz? Foi aí que ele entendeu. É claro! Faltava alguém para compartilhar suas emoções. Todo artista precisa de um público, de admiradores, quiçá de aplausos. E não poderia ser diferente com uma pessoa sensível como Arnaldo. Como vizinhos, ele tinha 3 bandos de aves, dos sanhaços, das gralhas e dos pardais. Primeiro ele foi até os sanhaços, cada qual mais vistoso e garboso que o outro, um verdadeiro arco-íris de plumas, o que provocava muito alvoroço. Aquele canto era puro delírio, um concerto de aves raras. Mas para Arnaldo não era nada disso. Parecia mais um concerto de rock pauleira. Mesmo assim, resolveu descrever para eles, com belas palavras, o lindo amanhecer daquele dia, repleto de tons pastéis. Mas bem na hora, sua barriga fez um barulhão. Sem pensar muito, achou por bem comer alguns daqueles seus petiscos preferidos. As pequenas aves rapidamente fugiram, não sem antes tirar um belo sarro do nosso amigo comilão, que, além de faminto, não era lá muito educado, não era nenhum lord inglês. Mas ele não desistiu, não, e foi até as gralhas. Elas falavam muito, de tudo e de todos. Se fulano era cheinho de corpo assim como Arnaldo, logo desancava o pobre. Barril, barril. Se Cicrano era magro demais, também era humilhado. Palito, palito.
Como não havia nada que impedisse suas falas maldosas, nem mesmo as próprias gralhas eram poupadas. Por isso saíam aos bandos de manhã, mas à tardinha voltavam miúdas, sisudas e sozinhas. Mas para Arnaldo, elas eram mesmo muito desagradáveis. Mesmo assim, resolveu contar-lhe sobre o nascimento de mais uma linda mudinha de Jequitibá. Ele, então, abriu um super bocão de sono. Foi demais para as gralhas. Risada geral. Mas ele não se sentiu derrotado e foi até os pardais. Estes sim eram famosos pelo senso absoluto de comunidade. Sempre andavam todos juntinhos, aos pios, num verdadeiro balé sincronizado. Para Arnaldo, porém, as coisas não eram bem assim. Ele achava que aquilo era uma verdadeira muvuca. Eram todos iguais a rodopiar sem nenhuma criatividade artística. Mesmo assim, resolveu falar a eles com minúcia e lirismo sobre a perfeição daquele rio cristalino que cruzava o seu jardim. Só que, em vez disso, acabou tirando mais um dos seus cochilos. Depois de tantas tentativas frustradas, Arnaldo ficou se achando um daqueles artistas geniais que são incompreendidos por todos. E por isso mesmo desistiu dessa coisa de agradar. Voltou para sua velha cabana no topo da montanha e decidiu continuar a fazer o que ele fazia de melhor. Ser ele mesmo, um sujeito muito sensível. Um verdadeiro artista. E agora, se você prestar bem atenção no que as gralhas cantam por lá, vai ouvir uma coisa diferente, algo como: Arnaldo, tu és um cara guloso, preguiçoso e solitário. Mas nisso ninguém acredita, pois, como todos bem sabem, as gralhas são grandes mentirosas. E assim terminou a nossa história de hoje. E aí, o que acharam do Arnaldo? Eu acho ele até bem simpático. Até a próxima!